Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos estar conversando aqui com o professor João Henrique Padula. Foi ex-presidente da SBDOF, Sociedade Brasileira de Dor Orofacial. Ele que é uma das pessoas que já está há muitos anos aí trabalhando na área de DTM, tem muita experiência nessa área. Oi, Poli, tudo bem? Ele vai compartilhar com a gente aqui um pouco do conhecimento dele, o que mudou de algum tempo para cá na questão da avaliação, né, de pacientes portadores de DTM. Mudou algumas coisas com relação à classificação ao bruxismo e ele vai estar compartilhando com a gente essas experiências e essa nova abordagem com relação ao tratamento desses pacientes. Então eu espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, aproveita para esclarecer agora, pode fazer pergunta. Em determinado momento eu vou deixar os comentários desativados, mas pode perguntar aí na caixinha. E o João já deve estar chegando, eu vou mandar uma mensagem para ele agora, saber cadê ele. Mas muito obrigado, Vamberto, Júlio, César Mestre, Dr. Lucas. Opa, sejam bem-vindos. E a Poliana, que já é minha queridona que está aí. Né? Então nós vamos aproveitar, o João já chegou e vamos começar agora a conversa com ele. Fala, meu amigo João, tá fazendo a conexão aí? Eu já fiz a apresentação aqui. E aí, mestre? Fala, mestre. Tudo bem? Beleza? Beleza pura. Tudo Tá me ouvindo certo, bem? Né? Tô te ouvindo muito bem, tudo tranquilo, áudio, tudo de boa. Como é que estão as coisas? Tudo jóia. Eu tava falando aqui que a gente ia aproveitar esse momento hoje, porque alguns conceitos, algumas abordagens que mudaram de um tempinho para cá com relação à classificação e até diagnóstico, né, de DTM, para você aproveitar e atualizar a gente sobre isso aí, sobre isso tudo. E eu queria que você começasse falando, tem gente aqui, fala, professor Marcelo. Marcelo, a Kátia, colega de faculdade, Kátia. também tá aí, tá sempre aí. Pois é, tinha o doutor Lucas, Júlio César Mestre, tem uma turma aí. Beleza. Então, João, eu queria que você... Eu te conheço há, sei lá, 20 e tantos anos, né? Tem muito tempo, né? Sim. Muito tempo. E você foi uma das... que eu me recordo, assim, totalmente, talvez você foi a pessoa que me marcou com relação a DTM, porque você resolveu dedicar o seu consultório. Eu lembro que você trabalhava com dentística, né? Essa primeira especialização foi dentística, né? Eu fiz dentística antes. E você foi a primeira pessoa que eu conheci que resolveu, assim, dedicar sua clínica exclusivamente ao tratamento de DTM, né? E você foi muito corajoso na época, assim, de cortar esse cordão umbilical da clínica, né, dos outros atendimentos convencionais e foi corajoso até para fazer isso. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí para gente. Tá. Bom, é isso mesmo. Eu na verdade, eu não gostava muito de odontologia. A Kátia tá aí, minha colega de faculdade, e no nosso encontro agora de 30 anos, ela falou, lembra, João, quando eu passava a cola por baixo da porta para você? Né? Assim, eu não tinha tanto interesse, tem que ser bem sincero em relação a isso. E eu... Tem que passar a jogar bola. Jogar bola, e eu estava na faculdade, sabe como é que é? Farra, República, eu ia levando. Lógico que eu não era um mau aluno, mas eu fiz lá uma restauração de amálgama no final do curso, no projeto Pato... Olha, ela dizendo, foi verdade e tal. Né, Kátia? No Pato Branco, era um projeto da faculdade, era um projeto de assistência a carentes, e nesse final da faculdade eu fiz uma reconstrução em amálgama. E aí o professor chamou, parou a clínica lá e falou, vem ver a restauração que ele fez aí. Mas assim,
eu falei, pô, então nem tudo tá perdido, porque eu sei usar meu Rollenbeck para esculpir amálgama. E aí, quando eu formei, eu fui para Serra Negra, voltei para Serra Negra, comecei a trabalhar no SUS, mas eu vi ela falou, bom, aqui, os meus amigos todos vindo para Brasília, você conhece a maioria deles, né? O César, o pessoal todo, e fala, João, vem logo para cá, porque aqui é muito melhor, tal. E eu falo, pô, então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Fala, você tem que fazer uma especialização, porque se você chegar em Brasília sem um título, você não vai dar certo aqui. Não vai, os convênios não vai virar, não. Os convênios exigem que você tenha alguma especialidade e tal. Aí, qual especialização que eu escolhi? Dentística, né? O amálgama. O amálgama bem feito no final. Olha como o acaso acontece nas nossas vidas. Tem pessoas que chamam de outro nome. Eu vou falar acaso para não levar para outras questões. E eu estou lá no último módulo já da especialização. Fui lá só para ter o título dentística, né? De maneira tranquila. E eu já estava lá terminando a especialização. E aí, por acaso, veio um professor da USP e falou que através de uma remoção de uma prematuridade do 48, a paciente melhorou o Alessandro aí, Januário, chegou. E aí, mestre? Fez o ajuste, ela melhorou de todas as dores de cabeça e saiu até do psiquiatra. Falei assim, bom, boleiro, gostava só de jogar bola. Eu cheguei a jogar lá na segunda divisão de Serra Negra, lá no Campeonato Paulista. Não muito entusiasmado com a odontologia. Eu falei, peraí, se isso aí existe, eu vou esquecer a dentística, o amálgama, a oclusão, essa oclusão não, porque na época ainda era ATM e oclusão. E eu vou estudar só isso, porque como que uma remoção de um ajuste oclusal, um acerto oclusal faz um paciente sair da psiquiatria? Aí, Kepler, dali para frente, isso era 93, 94. Dali para frente eu falei, agora eu achei, abracei a odontologia aqui. E dali foi como um foco mesmo, eu não parei mais. Aí eu fui fazer cursos de oclusão e ATM, não se falava em DTM e dor, a especialidade foi reconhecida só em 2002. Fui lá para o Texas com o José dos Santos Júnior, que é um protesista conhecido, famoso da nossa área. Tem livros, né? Livros de oclusão. Livros, né? Então a gente fazia ajuste oclusal para tratar os pacientes de dor. Então eu comecei assim. E quando eu voltei dos Estados Unidos, um período curto, agora sim eu chego em Brasília, porque agora eu tenho o título. E cheguei já fazendo uma clínica com uma maca de fisioterapia na sala ao lado. Aí os meus amigos, você vai morrer de fome, João, você está ficando louco. O que você vai querer com essa coisa de especialidade, de atender exclusivamente pacientes de dor? E eu falei, não, vamos ver como é que vai ser. Então tá aí o Alessandro também na época. Eu ia batendo nos consultórios dos dentistas, meus amigos iam me apresentando, ó, visita aquele dentista e fala que você está atendendo só paciente de dor, que esses pacientes vão ser encaminhados e voltam para quem encaminhou. E eu comecei fazendo isso. Aí e dali, e faz desde 93, então, que eu nunca mais estudei outra coisa, só estudo essa especialidade e acho muito bom, sou suspeito para falar, porque, na verdade, não morri de fome, não tive que voltar para São Paulo e deu tudo certo. E eu tenho, até hoje, bons encaminhamentos, pacientes não me faltam, então deu tudo certo. DTM, dor orofacial. Aí foi criada a especialidade em 2002, e há 7 anos nós criamos a SBDOF, que é a Sociedade Brasileira de DTM Dor Orofacial. De lá para cá, tudo mudou, Kepler, tudo. Então, eu costumo dizer assim, tira toda a capa de viés do que você acha que você entende de dor, de DTM, de ATM, de oclusão, seja lá do que você vai chamar. Para todos, né? Para os colegas. Tira o que você já conhece, porque provavelmente a ciência vai derrubar com estudos de boa qualidade, né? Do topo da pirâmide, que é onde a gente tem que buscar. Quando a gente tem dúvida, a gente tem vários modelos, desenhos de estudos diferentes, né? Para etiologia, até o Reinaldo veio aqui comigo, falou sobre isso, uns modelos de corte, para estudos de tratamento, estudo controlado randomizado. Então, você tem garantias de desenhos científicos para responder tudo que eu vou te falar hoje aqui nessa live. Não vai ser a minha opinião, porque a opinião pessoal, a gente já escreveu livro juntos, não é? A gente pode escrever o que a gente quer num livro. E aí,
alguém pega essa referência do que você escreveu, pode estar certo ou errado, e passa para frente. E isso pode alastrar. E nessa minha especialidade, como a gente não tem obrigatoriedade dela até hoje na graduação, e como ela está fora desse contexto, então o dentista ele se forma. Por isso que não se trata de culpar ninguém, sem ter passado na graduação por estudo de dor. Vamos falar em dor, e não de oclusão. Oclusão existe, é obrigatória até hoje. E Ô, aí João, isso gera toda essa confusão. Né? agora me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a minha percepção com relação à evolução da especialidade, da sua especialidade, que eu acompanho já pelo menos há 20 e poucos anos que eu te conheço, no início era ajuste oclusal para tudo, né? Saía cortando as pernas de mesa. Depois passou para o tratamento conservador, que tinha que usar placa e tal, não sei o quê. E agora já desvinculou totalmente a oclusão da DTM. É isso mesmo? Isso. Então, é assim, na época, o paciente chegava com dor, a gente montava em articulador e ajustava. Alguns pacientes melhoravam, outros não. E aí a gente achava que quando não melhorava, a gente aqui não tinha acertado aquele ajuste. Os estudos caminharam fazendo essa abordagem de avaliar em que nível uma má oclusão poderia gerar algum tipo de dor. E foi se mostrando que não há dose e resposta. Por exemplo, as piores padrões oclusais não são as piores dores. Isso já a ciência... E você falou de ajustar. Tem um professor de São José dos Campos da Unesp, Wagner de Oliveira, ele falava assim, muito esmalte desceu pelos esgotos de São Paulo até o Rio Tietê, nessa época. Quer dizer, muito esmalte correu pelos esgotos. Era o que a gente sabia fazer. E a gente é formado na odontologia para ter uma ação mecânica, uma ação restauradora, invasiva, tira dente, extrai dente, bota dente, reconstrói. E aí nós acabamos tomando uma bordoada científica, porque quanto mais se estudou, quanto mais se qualificaram os estudos, a relação oclusal com a dor, com a DTM, eliminando um aspecto só, um ou outro aspecto que a gente pode falar depois mais à frente, ela não existe, então, vamos lá, primeiro ponto, nenhuma mal-oclusão classificada, seja ela dos conceitos da prótese, guia do canino, função em grupo, desoclusão anterior, proteção mútua, seja ela da orto, então, classe 1 não, mas classe 2, classe 3, mordida cruzada unilateral, qualquer tipo de discrepância entre RC e OC, não existe, então, nenhuma mal-oclusão classificada que seja fator causal de nenhum subtipo de DTM, porque a gente tem que lembrar que DTM também tem subtipos diferentes, 10, 12 subtipos, 12 classificações. DTM não é uma doença só. Então, se alguém está imaginando que vai achar uma ferramenta de cura, de se tratar para resolver a DTM de uma vez só numa ferramenta específica, aí já pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque não é assim. E aí a dor, quando se fala em dor, então você está agora na hipnose, você sabe muito bem, é um outro universo. Aí tem todos os conceitos de dor, que é tudo isso que eu falei no início, que não está na graduação como obrigatória. Uhum. E, então é isso, não adianta fazer intervenções irreversíveis e esperando que você está com a ciência debaixo do braço, tratando de maneira correta o paciente. Irreversível que eu chamo cirúrgica, ortodôntica, ortopédica, desgaste dentário, qualquer nível de intervenção irreversível. Não se deve fazer para nenhum subtipo de DTM. Então já começa daí. Agora, eu costumo dizer assim, aí vai o lado pessoal também. É lógico que se você atende um paciente que há uma semana o dentista entrou na história daquela mordida que pudesse estar do jeito que fosse. Há 20 anos está lá, cruzado unilateral, discrepâncias de RC para OC, classe 2. Agora, se o dentista entrou e botou um bloco iatrogênico de 2, 3 milímetros, em que o paciente não teve capacidade de adaptação, é lógico que ali, naquela situação de uma intervenção desastrosa, recente, é lógico que você não vai deixar passar e vai corrigir.
Aí sim. Mas eu volto a afirmar novamente, não existe nenhum tipo de maloclusão classificada que seja fator causal para nenhum tipo de dor, de disfunção temporomandibular. Mas essas iatrogenias, por exemplo, com relação a prematuridades, interferências, elas podem desencadear o processo ou não? Então, se for algo em que não houve capacidade de adaptação, se você faz, por exemplo, uma iatrogenia muito intensa, recente, e aí você tem, mas isso é muito raro. O que a gente mais vê são avaliações relacionadas aos aspectos de padrões oclusais e colocando aquilo como fator causal. Então, a gente tem que lembrar assim, ó, DTM é uma doença que tem muita remissão espontânea. Então, vamos já dar um exemplo prático. Eu, como ortodontista, nos últimos 5 pacientes, todos eles tinham DTM, em todos eu pus aparelho ortodôntico e todos eles ficaram bem. João, como que você fala, então? Melhoraram. Que eu não devo tratar os meus pacientes com ortodontia. Tratador. A ortodontia se justifica pela ortodontia. Você olha para aquilo e fala, isso eu tenho que fazer ortodontia. Agora, quando você puxa para a dor, aí eu vou responder essa pergunta que intriga todo mundo. A DTM, de maneira geral, você tem 30% a 40% de remissão espontânea. Então, ou seja, quando alguém procura você se for te encaminhar, encaminha depressa antes que melhore. Antes que tenha remissão logo da DTM antes que acabe, né? Então tem lá. Então, se eu costumo dizer, se for a cartomante e a cartomante se posicionar e sem ela abrir a carta, de cada 10, ela tem lá 4 que ela já vai, sem fazer nada, resolver, porque eles vão melhorar. Regressão à média. Às vezes tem uma dor que piora, te procura. Quando sai de você, ele acaba naturalmente voltando à média da dor que ele tinha. Aí já nos casos de dor crônica. E depois você tem um segundo grupo que vai precisar de uma ação terapêutica. E você tem um terceiro grupo que vai virar dor crônica, vai virar outra doença. Então, muito cuidado com o que a gente acredita que seja um fator específico de tratamento. Então, ortodontia, eu vou explicar por que melhora os pacientes que estão com DTM. Ela, na hora em que o ortodontista coloca o aparelho, essa alteração de propriocepção, gerando um processo, inclusive, doloroso nos dentes, né? Você entra com o aparelho, aquele padrão oclusal muda. Então, já gera um processo doloroso. E aí você tem uma interferência proprioceptiva e que faz com que o paciente deixe de fazer apertamento dental, por exemplo, durante o dia, que é um fator de risco. Ele para de fazer porque incomoda mais, porque dói mais. Porque começa a incomodar. Ele está com dor, ele deixa de apertar aquele padrão que ele tinha, que gerou aquela dor que te procurou, você interferiu. Mas, quando acaba o tratamento, passa 6 meses, João, é o seguinte, eu fiz aqui direitinho, eu já tratei, essa minha paciente já melhorou, já está em classe 1, está tudo certo. Cara, mas eu não estou entendendo. Passou um tempo agora, ela voltou a sentir. Por que acontece isso? Então, aí a ciência pega e faz o quê? Então, vamos fazer estudo controlado randomizado e vamos colocar aparelho ortodôntico nos pacientes com DTM e nos outros pacientes a gente vai tratar de maneira convencional do que a ciência aplica, de controle de parafunção, medidas em domicílio, se tiver bruxismo, placa rígida de acrílico, aí faz toda a avaliação da nossa área. Cognitivo comportamental, né? Então não tem diferença. E tem uma outra situação relacionada à ortodontia. Tem um estudo do Carlson, que é um professor da Suécia, muito referência na nossa área, que eles acompanham, né, que os pacientes desde que nascem lá, a saúde pública acompanha eles. Funciona, né? Assim, eles têm muita facilidade de fazer estudos longitudinais, né? E o Carlson, ele fez um estudo, assim, acompanhando pacientes durante muitos anos, relacionando a DTM com a ortodontia, relacionando um subtipo de DTM que são os estalos, os estalidos, que acometem muitos jovens adolescentes. Então, vamos lá. Então, o que ele fez? Pacientes que tinham estalido aos 15 anos, 50% deles, sem nenhuma ação,
50% deixaram de ter aos 20. E pacientes que aos 15 não tinham, 50% deles iniciaram o estalo aos 20. E aí ele entrou com grupos que trataram com ortodontia, nesses pacientes, e grupos que não trataram ortodontia, que não fizeram ortodontia. Então, não há diferença. Então, o ortodontista, às vezes, se sente culpado porque ele pôs o aparelho e o estalo apareceu. Só que aquilo já tinha 50% de chance de aparecer. Naturalmente, já ia aparecer. E o ortodontista também se sente vangloriado quando ele está lá instalando, começando o processo de dor, ele põe o aparelho, o estalo melhora, tudo melhora. Ele atribui, aí é um efeito específico que ele erradamente acha que foi um efeito específico do aparelho ortodôntico e não foi. Então, assim, cientificamente, tem um estudo também falando... Então, vamos pensar, o que causa DTM, João? Já que a gente vai falar em tratamento, em relacionado, você está falando que ortodontia irreversíveis, cirurgias, é muito raro, né? O que causa? Então, nos Estados Unidos, eles gastaram lá 19 milhões de dólares e fizeram com 2.500 pacientes, esse estudo ópera. Eles pegaram 2.500 pacientes saudáveis e foram buscar, porque a prevalência da doença é alta, né? Você sabe. A disfunção temporomandibular não é uma prevalência de 0,5%. Ela vai passar de 30%, dependendo do subgrupo. Então, o que esse estudo do ópera concluiu? Que existem fatores psicossociais, genéticos, hormonais, ligados a outros aspectos, né? Então, se a gente imaginar os nossos congressos de 20 anos atrás, em que você só via foto de dente, de ATM, de oclusão, hoje a gente vai ver o que você está estudando. A gente vai ver lá os estudos que a gente tem feito, que a gente que as evidências que trazem os especialistas da nossa área para aprofundar, não são os aspectos estruturais, esqueléticos, a posição do côndilo na fossa. Não inclui pacientes com DTM. Tem gente que fez condilectomia e não tem nada, né? Não tem nada. Você não pode partir para algo que você não tem embasamento da ciência. A ciência que tem que respaldar a sua ação terapêutica. Não o que você quer fazer. Agora, se o cara acredita, tem a crença e quer fazer, ele está fora do conhecimento científico. Ele está no submundo científico, que o Reinaldo falou esses dias aqui. Então, veja bem. Tá lá na base da pirâmide, né? Para fechar essa opinião do expert. Exatamente. Exatamente. E para fechar essa história, a gente fala controle da disfunção temporomandibular. Por que a gente fala controle? Porque a gente não tem um fator causal em que a gente vá lá e resolva. Se houver um aspecto psicossocial, pô, esse cara já tratou, já pôs placa. Quem falou que isso é bom para paciente? Já fez fisioterapia, já tratou com especialista, sem especialista. Depois de 5 anos, ele volta a sentir dor. Ele voltaria com qualquer tipo de tratamento, porque o fator de precipitação que apareceu fez ele voltar a sentir. Então, a DTM tem uma característica cíclica. Então, esse entendimento tem que haver. E fora aquela questão psicossomática que a gente conversou outro dia, de ganho secundário com a dor também, né, João? Também tem. Tem pessoas que têm aquela dor de estimação, né? Tem. Então, aí que é legal, porque, como eu falei, nos nossos congressos, o nosso último congresso da SBDOF, tinham 700 participantes. A sociedade só cresce e vem bem o interesse por disfunção temporomandibular e por dor orofacial, que são coisas diferentes, mas o que acontece é que a gente caminha hoje para tentar entender, tentar fenotipar esse paciente. Qual é o aspecto somatosensorial para que o paciente desenvolva dor? Então, você como clínico também de tantos anos, a gente sabe que você põe uma restauração mais alta em alguém, dependendo do perfil somatosensorial, dependendo do processo de sensibilização central, de paciente com dor crônica, com comorbidades, aquela mesma ação que você fez em nesse outro paciente, com esse fenótipo, ela pode gerar outros problemas. A resposta vai ser diferente, né? Uhum. E isso é muito interessante, porque a gente caminha para cada vez mais para o cérebro, vou falar de maneira bem grosseira,
e muito menos para a questão articular, para mostrar lá a ATM funcionando, como é que está o côndilo, como é que está o músculo, se é bráquia, porque aperta mais, então esse daqui vai ter mais dor que o outro que é dólico. Não tem essa situação. Se tem 1,80 m, 1,70 m, não tem. Não vai no aspecto estrutural que vai errar. Hoje mesmo, já vou adiantando aqui, hoje mesmo eu tive conversando com um colega que ela tinha uma paciente adolescente, então ela pôs o aparelho ortodôntico lá atrás, 16 anos, e o paciente tinha DTM, melhorou um pouco um tempo depois do tratamento, voltou a sentir. Aí o colega pede ressonância da magnética, aí pede, mas sem saber onde quer chegar, Kepa. Então é isso que a gente sempre pondera. Fala, olha, se você não sabe como avaliar um paciente com dor, se você não tem treinamento para isso, é preferível encaminhar. Não há mal nenhum. Se você me pedir, João, me fala aí qual que é o bracket melhor para classe 2, eu não entendo nada. Eu vou falar para o paciente, olha, isso é uma coisa que eu não estudo. Então, o que essa menina passou? Essa informação, essa conversa foi hoje. Ela fez 2 tratamentos ortodônticos, fez uma extração de siso. Essa menina leu o laudo da ressonância magnética, que foi pedido, que foi solicitado sem nenhuma necessidade, então já gerou um efeito nocebo. E essa menina, jovem, por tratamentos equivocados, iatrogênicos, irreversíveis, em que foram realizados sem embasamento de ciência, ela está caminhando para um aspecto de dor crônica, mesmo ainda jovem. Porque ela está começando a partir para o que a gente chama de sensibilização central. Ela está perdendo intrinsecamente a capacidade de modulação, ela começa a ter déficit de modulação do processo de dor. E aí ela vai ser tratada lá na frente de outra maneira. E aí entram os pacientes portadores de dor crônica. Então, olha só, quanto erro por falta de avaliação ou de encaminhar para o especialista, baseado em crença que ouviu numa aula de um professor lá atrás, na graduação. E às vezes a pessoa ouviu isso há 20 anos atrás e depois não estudou mais nada e acha que aquilo continua sendo verdade, né? Igual, eu tenho oportunidade de conviver com você, de te levar para dar aula lá no nosso curso e sempre assisto as suas aulas e eu estou sempre acompanhando essa mudança que está acontecendo e a gente percebe que tem colegas que continuam com aquela mentalidade antiga de ajuste oclusal, né? Por quê? Exatamente. Por que eles continuam? Porque eles têm boas respostas. Lembra da cartomante? Ele fala, pô, como que eu vou parar de fazer se o meu paciente melhorou do meu jeito? Só que ele está errado, porque ele está no Código de Ética do CRO, do Conselho Federal do CFO, está lá. Tem lá todas as regras de ética. Você não pode fazer algo para que você não esteja capacitado em realizar. Você não pode deixar de esclarecer o paciente em relação ao diagnóstico. Então, quando esses pacientes que têm dor saem desses tratamentos, como eu falei para você, não se trata de culpar ninguém, porque todo mundo quer ajudar o paciente. Não estou aqui para condenar ninguém. Mas quando eles caem na primeira avaliação nossa, da especialidade de quem estudou dor, eles saem de lá falando assim, por que eu não vim antes? Por que não me avisaram antes? Porque você fez uma outra consulta comigo. Então, olha, eu chamo de trilogia do erro. Qual que é a trilogia do erro? O paciente chegou com dor, senta na cadeira. Vou escutar você um pouco, ver se você está nervosa, alguma coisa ou outra, mas vai lá para a cadeira e deixa eu ver a mordida. Da mordida, já cai para um exame de imagem. E da exame de imagem, cai para o tratamento. Foca na oclusão, quer dizer, no dente, na oclusão. Né? 3 erros. Primeiro, avaliar o paciente no aspecto estrutural, sem ter conhecimento para avaliar da maneira correta, porque até isso a gente aprende. Os alunos, agora eu parei um pouco de ficar lá dando aula, mas leva 3 meses para um aluno aprender a tomar a história do paciente. Um aprendizado como toda outra especialidade. E não é você chegar e perguntar, não, isso eu já sei, dói aqui também, vamos para a cadeira, deixa eu ver essa mordida, vai para o exame, do exame já pede um monte de imagem de ortodontia aí, dos padrões de ortodontia, e na volta já vai para a decisão terapêutica de tratar. Isso é um erro, assim, porque dor, vamos falar em dor.
Ó, dor pode ser... Olha, só aqui, vai. Eu tenho um slide aqui, que até agora está desligado o computador, mas só na região pré-auricular, eu cito para você 8 diagnósticos diferentes que o paciente chega com dor aqui. Você pode ter um deslocamento de disco sem redução, você pode ter só uma artralgia inflamatória, você pode ter um processo de osteoartrite, você pode ter uma dor referida, dor miofascial referida de uma região para outra, que o paciente sente na região pré-auricular. Você pode ter uma dor neuropática, uma cefaleia primária neurovascular trazendo dor para V2 do trigêmeo. Você pode ter vamos lá, você tem inúmeros diagnósticos diferentes. Você pode ter só uma alodínia. A alodínia é um processo de alteração sensorial, que o paciente sente dor por um estímulo que não tem dor. Então, ele tem uma alteração neuropática ali, sensorial. E na verdade, dentro da articulação não existe nenhum processo inflamatório. Então, é importante que o clínico tenha esse entendimento para poder, diz o José dos Santos Júnior, que não há nada pior do que o dentista com alta rotação sem saber o que ele quer fazer. Então, peraí, deixa eu te pedir aqui, ó, tem 2 perguntas aqui, deixa eu ver o que é. Olha aqui, ó, vou colocar a primeira aí para você. Ó. Tem algum tipo de DTM que contraindica o tratamento ortodôntico? Sim, sim. Todos os subtipos de DTM dolorosos. Olha só que interessante. Boa pergunta, Marcelo aí, ó. A dor, olha só. O João falou que a dor altera a relação maxilo-mandibular. Não foi o João que falou, é o Stoller, que fez um estudo de injeção de substância salina e tem mudança do arco gótico. Então, jamais fazer procedimento invasivo em pacientes portadores de dor. Então, jamais um tratamento ortodôntico de fazer registro de modelo ou de fazer alguma avaliação oclusal, porque aquela relação maxilo-mandibular está alterada pela dor. E não a dor e não a oclusão que gerou a dor. Entendeu bem? Então, nunca iniciar um tratamento ortodôntico com uma DTM classificada. Você vai tratar primeiro a DTM para depois colocar o aparelho. Sempre assim. Por quê? Porque a DTM, aí tem as questões também de você entrar... Tá cortando aí, Kepler. Porque é o seguinte, estou tentando apagar essa pergunta aqui, mas ela não sai. Aí a câmera fica virando. Não, mas deixa lá. Então, veja bem, a dor, assim, a frase, vai. A dor altera a relação maxilo-mandibular. Jamais fazer ajuste oclusal, levar em RC, pacientes que têm disfunção temporomandibular dolorosa, jamais fazer qualquer tipo de intervenção para relacionar o aspecto doloroso com aquela questão estrutural. Então, espera, faz, encaminha. Aí vai chegar na gente lá, nós vamos começar queixa principal, história, tipo da dor, horário de ocorrência, irradiação, fenômenos acompanhantes. Tem um monte de tipo de dor que se misturam. O paciente, às vezes, não tem uma dor só, um diagnóstico só. Ele pode ter uma cefaleia primária gerando dor orofacial, uma dor neurovascular, né, de qualidade pulsátil, Então, você tem 4, 5 tipos de dores, às vezes, nos pacientes. Você pode ter um deslocamento de disco com redução do lado e do outro lado uma artralgia, um processo de osteoartrite. Esse paciente ele tem que ser avaliado de maneira correta. Senão, você vai errar lá na frente. Você vai só com o seu martelo e vai tentar. E aí, entramos na cartomante. Você tentar de 10, se for uma dor aguda, metade você já pode comemorar. Levantar e para quem só tem martelo, só enxerga prego na frente também, né? Exatamente. Então, assim, é muito diferente a especialidade nossa de dor com qualquer outra especialidade. E é isso que chama a atenção dos pacientes quando vão para a gente que está na especialidade. Eu vou até pôr aqui, agora está baixando a bateria. Assim, outra coisa que eu aprendi com o professor Durso numa dessas lives é assim, ele é mineiro lá, está lá em Iubá. Ele fala, você só cumprimenta quem você conhece. Então, se o dentista não estudou dor, se ele não sabe nem o que ele vai investigar,
como é que ele vai cumprimentar uma cefaleia em salvas que o paciente pode estar tendo, ou uma cefaleia tipo tensão, ou uma migrânia, ou uma dor orofacial neuropática? Como é que ele vai buscar de algo se ele não tem a menor ideia desses diagnósticos? Entendeu? Agora, o que ele tem ideia? Assim, ele tem ideia do aspecto oclusal. E aí, a ortodontia se justifica pela ortodontia. Ela não precisa abraçar a dor para justificar. Se o paciente precisa de ortodontia, faz ortodontia. Agora, Claro. você falar, olha, eu vou fazer a ortodontia porque eu acho que a sua dor vai melhorar, você já está começando a devagar. O paciente já começa a perceber isso também. Você está criando uma expectativa que pode concretizar ou não, né? E aí... O que está saindo da sua fala está sem evidência científica nenhuma. Então, assim, aí já começa a complicar. E não é demérito nenhum para ninguém dizer assim, olha, eu não sei... Né? Tem uma outra pergunta aqui da Carol, a doutora... Oi, Carol. Qual a sua opinião sobre toxina botulínica para o bruxismo? De tratamento com toxina, tanto para DTM quanto para bruxismo. O que acontece? O bruxismo do sono, ele tem uma origem central. Para ele acontecer... Peraí só um pouquinho, João. Estão comentando que o áudio sumiu. Peraí só um pouquinho. O áudio sumiu para... Quem está ouvindo bem, dá um joinha aí, porque a Vanessa comentou que o áudio sumiu. E eu não sei, para mim, eu estou ouvindo aqui ele. A imagem está um pouquinho distorcida, mas eu estou ouvindo. Comenta aí se tá legal, se estão ouvindo bem o professor João. Voltou, dá um joinha aí. Voltou. E outra coisa, senta o dedo nesse coraçãozinho aí, que é para o Instagram poder melhorar a nossa performance aí, ó. Mete o dedo no coraçãozinho aí, manda aviãozinho para os amigos. Vamos lá, pode continuar, professor. Olha lá, Ricardo Afonso. Então, assim, ó. Professor Ricardo, e aí, mestre? O bruxismo é uma atividade do músculo da mastigação. Então, a gente tem bruxismo primário, em que ele ocorre com origem no sistema nervoso central. Vou explicar mais daqui a pouco para justificar a pergunta do Botox. Ele pode ser secundário, quando o bruxismo é secundário a outros fatores, refluxo, apneia do sono, antidepressivo, uma classe específica de antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, ele pode ser primário ou secundário a outros fatores. Aí, para acontecer o bruxismo do sono, você tem que ter um microdespertar, depois vem um aumento de frequência cardíaca, depois um movimento de língua, de sucção, e o último evento dessa cascata de eventos que tem início no sistema nervoso central, é o apertar ou ranger de dente. Então, o bruxismo não é apertar ou ranger de dente. O bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação de origem central. Tudo que você fizer na periferia, placa, botox, ajuste oclusal, ortodontia, talvez uma mudança de propriocepção tenha vantagem, mas tudo que você fizer na periferia, você não interrompe essa cascata de eventos. Ele vai continuar acontecendo, certo? Não tem cura essa cascata. Então, ninguém vai falar, vou curar o bruxismo do Kepler. Não vai, porque isso é um processo que a ciência ainda não bloqueou, não consegue ter algo efetivo para impedir a cascata. O que a placa faz, que é o que a gente usa de primeira escolha? A placa, ela entra um pouco mais alta, rígida de acrílico, contato bilateral simultâneo, com guia lá, mais alta um pouco para diminuir a intensidade, não é? Para proteger os dentes do desgaste, para proteger o sistema articular, para dar um pouco mais de conforto. Mas a placa também não cura essa cascata de eventos. O problema do Botox é que nenhum estudo... o Botox tem evidência hoje, as evidências são grandes e boas e tem uma tendência
de melhorar ainda mais para dor neuropática periférica. Ele tem os trabalhos com toxina para esse tipo de diagnóstico, eles são muito interessantes. Estamos falando de outro diagnóstico. Para bruxismo, o que é que a Karen Rafael, lá de Estados Unidos, começou a perceber nos trabalhos que ela fez lá? Osteopenia em cabeça da mandíbula, na medida em que são reaplicadas, a toxina é reaplicada. Ela não impede que você deixe de usar, você tem que continuar com placa, porque tem os dois pterigóides, o medial e o lateral, ainda fazendo a pressão. Então, a Karen mostra isso, que você tem osteopenia em cabeça da mandíbula em reaplicações. Você tem aquele neurônio. Tem que haver um brotamento neural para depois voltar à contração muscular. E ainda por cima, nenhuma evidência até hoje de superioridade do uso da toxina. Muito pelo contrário. Isso são muitos cursos de fim de semana. Lógico que o fabricante vai junto, ninguém vai falar. Mas muito pelo contrário. O que a gente vê ainda é muita gente praticando, fazendo como se o Botox fosse, a toxina fosse tratar o bruxismo e como se tivesse evidência para se fazer. Não se faz. Uma situação de uma dor, de um bruxismo secundário a um processo de uma doença neurológica rara, em que o paciente já não tem controle motor, neural, vai uma vez. Agora, você entrar um paciente com dor ou com bruxismo, com DTM, e você fizer o uso de toxina botulínica, e se você ainda reaplicar, você está cometendo uma baita iatrogenia. E ainda por cima, sem respaldo científico. Né? Tá. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Vanessa. Na sua opinião, qual a melhor opção para reduzir os efeitos deletérios? A placa mandibular ou maxilar? Então, é boa pergunta. Assim, a placa, como eu falei, ela controla os efeitos do bruxismo, né? Não tem, para se tratar DTM, dor não faz diferença. Você não tem diferença se você puser uma placa inferior ou superior. Não tem diferença. Então, essa é a resposta. Sendo ela bem construída, bem executada, a gente normalmente faz superior, porque a placa superior, fazendo-se uma guia do canino, a gente consegue mensurar porque a gente faz a placa, vai ajustando essa placa ao longo do tempo, e a gente pode medir esse bruxismo através do desgaste. Viu, Vanessa? Você aprendeu certo lá no curso, viu? Só para deixar claro. E aí a gente vai medir, vai mensurar. Então, eu prefiro fazer superior, mas já fiz muita placa inferior também, não tem diferença. As duas não vão controlar o efeito cascata do bruxismo, aliás, não vão entrar nessa área, só vão controlar os efeitos. Né? Não vão curar nada. Né? E, João, eu queria que você falasse um pouquinho do eixo 2 lá do RDC. Então, aí que tá. Essa é o desafio do especialista, porque as DTMs agudas, a gente sabe que elas vão bem, elas tendem a melhorar espontaneamente. Quando o paciente tem um processo de déficit de modulação, de eixo 2, de aspectos psicossociais relevantes, a gente está estudando muito isso porque existem agora questionários de sensibilização central, justamente para tentar classificar melhor esses pacientes, Kepler. Então, eles têm todo um perfil, os pacientes são os de dor crônica, que a gente chama, né? Então, quando você entra no tratamento DTM, vamos lá, faça ele da maneira que você está acostumado, lógico que sempre lembre de não fazer nada irreversível, faça orientação cognitiva comportamental, ele não sabe que ele não pode ficar com o dente tocando, ensina ele a fazer os exercícios corretos, entenda qual o subtipo do DTM, tudo isso aí. Vamos lá. Faça o que você... Trate o que é típico de maneira típica. Se passar de 4 meses e o seu resultado não foi favorável, ou você errou o diagnóstico, ou esse paciente já tem um componente de eixo 2, que são os pacientes portadores de dor crônica e que tem todo o processo de modulação da dor alterado. E aí, normalmente, eles têm comorbidades. Eles podem ter outras cefaleias, trata com neuro também, eles podem ter fibromialgia,
esses pacientes, eles já são tratados por um time, não é? E não por um aspecto estrutural, e menos ainda, né? Estrutural, menos ainda. Aí é que você não vai invadir mesmo. Então, esses são os pacientes que chegam para a gente, da especialidade, que, vamos dizer assim, são os que têm esse componente, esse déficit de modulação neural, eles não têm essa capacidade. E aí, nessa primeira consulta, quando a gente já faz esse diagnóstico, a gente já tem que perder ali um tempão para explicar o que é dor crônica para o paciente, para ele entender o que ele tem. Muda completamente a maneira de tratar. Você precisa de um time, às vezes precisa de um determinado fármaco, você tem que motivá-los a fazer atividade aeróbica, atividade física, higiene do sono. A relação sono e dor ela é muito importante. Olha só, outro dogma, outra crença que saiu muito. O paciente range os dentes à noite e no outro dia... Eu estou mostrando que o que faz o paciente acordar com a dor não é o fato dele ter feito bruxismo a noite inteira. É a qualidade do sono daquele paciente que está alterada, que está gerando dor, por outros aspectos, insônia, por exemplo. Então, são pacientes que são tratados de maneira cognitiva comportamental. Você tem que dar aprendizado. Em cada etapa do seu tratamento, você vai gerando aprendizados, todos eles fora do aspecto mecânico, oclusal. Todos esses aprendizados, aprendizado de comportamental, de exercício, de atividade aeróbica. Você muda completamente a maneira de tratar. Você puxa um time, se você tiver um neuro na sua equipe, você puxa. Se você tiver um fisiatra, você traz, fisioterapeuta. Muda o tratamento também. A busca para fenotipar esses pacientes, porque mesmo eles sendo crônicos, eles também não são iguais. Aí que está o nosso desafio agora. Porque você tem pacientes com a mesma característica, né, com dor crônica, e você, dentro desse grupo, você tem vários subtipos de pacientes diferentes também, que aí entram os questionários que eu falei no início de sensibilização central, para tentar fenotipar, para observar os aspectos somatosensoriais que cada um individualmente tem. Então, você está individualizando mais hoje o tratamento baseado nesses conceitos, né? Tá passando rápido, ó. Resumindo, né? Tem tanta coisa que o que a gente pode aconselhar para os nossos colegas ortodontistas como é que é, João? Não cumprimenta quem você não conhece. Você não vai cumprimentar. Só cumprimenta não vai quem você saber conhece. Não, se você não sabe o que você vai investigar, se você não sabe o critério que você tem que usar para investigar, é melhor você não investigar, porque você não sabe o que você vai achar, você não tem ideia do que você vai investigar. Agora, se for só para olhar o aspecto oclusal, vai lá, pede lá os exames da ortodontia, faz a avaliação oclusal, se tiver sem dor, sem DTM, faça o seu tratamento tranquilamente e não há problema nenhum. Agora, se começar a ter dor, aí você tem uma dor, por exemplo, tipo choque, caminha para um diagnóstico, uma dor tipo peso-pressão para outro, uma dor agulhada, uma dor de intensidade alta e mais curta, uma dor que acorda o paciente na madrugada. Aí você tem um universo completamente diferente que, às vezes, uma informação já sai do aspecto oclusal, do encaixe dental, entendeu? Então, esse é o grande problema, né? E além tem um de comentário tudo... aqui, ó. Tem um comentário da Gorete. Ortopedia funcional responde muito bem às DTMs. Então, a ortopedia é uma especialidade também, que não é a especialidade de dor. Então, veja bem, você pode utilizar a ortopedia se você sabe utilizar. E você pode fazer com que esse paciente melhore utilizando a ortopedia. Mas você tem que saber, a ortopedia, ela é um procedimento irreversível? Ela é? Se ela for, não deve ser executada. Não deve ser executada. Por quê? Você pode até ter benefício. Como eu falei no início, se você põe o aparelho, ele pode melhorar. Você põe um aparelho ortopédico, ortodôntico, ele pode melhorar. 40% vão melhorar. 4 em cada 10 vão melhorar. A ciência não respalda nenhum tratamento irreversível.
Então, se o paciente precisa de ortopedia, é ótimo que se faça ortopedia. Mas se o paciente tem dor, é outro universo. Vamos ver qual é essa dor e vamos tirar um pouco o olho do dente, da oclusão, tirar o olho da posição do côndilo na fossa mandibular, todos esses aspectos estruturais aí, porque você não tem nenhuma evidência que você corrigindo algum paciente fique tratado. Ele pode voltar a ter dor um ano depois e você já tinha feito o que você achou que tinha relação de causa com aquela dor e ele volta a ter dor depois de um ano e aí você vai fazer o quê depois? Né? Vai pôr o quê? Vai pôr outro aparelho? Né? Entendeu? Então não dá. Nada. Bom, nosso tempo está acabando, nós temos mais 5 minutos. Eu queria que você falasse deixasse alguma outra mensagem. Já deu para entender bem o que você quis demonstrar para a gente aqui hoje. Eu acho que a importância, eu acho que o ortodontista, de tudo que nós conversamos aqui, o mais importante que eu acho é que o ortodontista, a ortodontia se justifica por ela própria. Então, se o seu paciente ele tem necessidade ortodôntica, você pode iniciar o tratamento dele, tá? Pela necessidade ortodôntica e não colocar um aparelho ortodôntico para tratar a dor. Vai tratar a dor e caminha para o especialista em DTM. Né? Essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem, porque se você não passou lá pelas 750 horas de especialização em dor, você tem uma grande chance de errar. É a mesma coisa eu tentar tratar com aparelho ortopédico, eu não vou saber fazer, porque eu não fiz ortopedia. Então é o que eu falo, procurem os cursos de especialização, de atualização. Hoje a gente já tem no Brasil todo muitos cursos, grupo do Paulo Conte, do Sérgio Guimarães, aqui em Brasília o Rodrigo está lá com área. Você tem em todos os estados já. A especialidade já cresceu, já ganhou. A internet, mal ou bem, da forma que ela consegue, ela já está informando melhor. Então, não há problema nenhum. Não precisa atirar no escuro, não é? Você não precisa fazer cara de paisagem na hora que você olha uma ressonância da ATM e fingir que você entende aquilo lá, né? Porque você não tem obrigação de entender. Então, assim, é melhor encaminhar. Essa a dica que eu dou. E cada especialidade com a sua formação científica, né? Uhum. Ótimo, ótimo. Então, João, eu queria demais te agradecer a sua disponibilidade para a gente estar nesse bate-papo aqui, em plena sexta-feira, né? Hora do happy hour. Já pode abrir a sua aí. Chama a Juliana lá. Vocês também que estão aí acompanhando, sacrificando a sexta-feira e o happy hour da sexta para estar ouvindo. Mas eu acho que esse assunto é muito importante e ainda é um assunto que gera muita incerteza, né? A gente vê... Eu vi uma live sua, acho que foi ontem, que eu até comentei, falei assim, opa, não são todos ortodontistas. Lembra? Não sei se foi ontem, ontem que estava numa live. Porque eu tenho que ser enfático em relação ao que a ciência fala, senão a gente vai ficar sempre ali, como um grupo que faz DTM de outro jeito e não do jeito que os outros fazem. Então, a gente tem que ter essa situação incisiva. E eu falei mesmo, a maioria dos ortodontistas ainda não entenderam que esses pacientes portadores de dor devem ser encaminhados. Uhum. Né? Não todos, você mesmo encaminha. Não tem problema nenhum em encaminhar, é isso que eu coloco. É melhor para o paciente. É melhor para ele. O que a gente tem que entender é que quando você encaminha, você está, na verdade, dividindo responsabilidade. Né? Você não pode pegar aquele problema, matar no peito e falar assim, eu resolvo. Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair do cavalo, não vai resolver, vai ter problema. Né? E assim, o ponto-chave é esse. O que faz os colegas continuarem a executar isso que está nessa crença, que aprendeu a fazer, continuarem a fazer, é a remissão espontânea. Porque é o resultado positivo que eles conseguem. E aí há uma tendência de não encaminhar, porque falar, vou tentar com esse aqui também. Mas mesmo conseguindo bons resultados, se você coloca um aparelho ortodôntico somente pela DTM, você
comete uma situação de iatrogenia. Você está tratando algo que não tem... É a mesma coisa você levar o carro para trocar o motor e lá na loja de carro trocar o pneu também. Um sobretratamento, vamos dizer assim. Né? Então, você está fora da ciência. Se você... É o que eu falo, a ortodontia deve se justificar pela ortodontia. Ela não precisa da dor para ser indicada. Ela não precisa dela. Né? Maravilha. João, eu queria te agradecer demais. Pede uma cerveja que eu chamo a Lília aqui e peço uma para mim também. Você vai, eu já vou descer agora. Vamos começar a sextar agora. Né? Mas eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade aí, viu? E sempre é bom conversar com você. A gente sempre aprende muito. É bom que esse vídeo vai ficar salvo lá no nosso perfil. E é bom para as pessoas... eu acho assim... A nossa função é isso, é partilhar o conhecimento, é abrir um pouco, quebrar esses paradigmas aí, né? Essas crenças na mente das pessoas. Você imagina, só para eu completar, você acha que eu, como dentista, fiquei feliz quando há 20 anos eu entrei numa escola médica e lá dentro me falaram, olha, você que é estudador, você esquece tudo que você aprendeu de oclusão, para de fazer... Para de cobrar por próteses que você queira fazer. Você acha que eu achei bom? É lógico que não. Eu gostaria que a ortodontia tratasse, porque eu ia fazer ortodontia e ia tratar todos os meus pacientes, ou com a prótese. E até financeiramente seria melhor. E não tem nada melhor do que você tratar e o paciente ficar curado. Mas isso está fora. Há 20 anos que está fora. Num desses congressos nossos, alguém perguntou, mas e a questão oclusal, né? Nesses congressos recentes. Aí o professor falou, não, eu não vou, nós estamos, hoje em dia, a gente tem outros carros. Eu não vou falar de Gordini aqui nessa aula, entendeu? Então, assim, não dá. Tem comentário, agora, né? É lógico que tem as exceções. Eu falei, uma intervenção desastrosa, recente, que altere de maneira importante um aspecto oclusal, é lógico que aí sim você vai. Agora, você pegar uma não adaptação, uma não adaptação à alteração oclusal, né? Uma falta. Agora, você pegar uma mordida cruzada em alguém com 50 anos, ela nunca teve dor, aí ela começou a ter dor com 50 anos, e você falar para ela que agora aquela mordida cruzada avisou o cérebro dela, falou, opa, agora você vai sentir dor e eu vou tratar a mordida cruzada, é isso que está errado, entendeu? Por que alguém ficaria 50 anos com a mordida cruzada sem dor e aquela mordida cruzada, de repente, passou o seu fator etiológico daquela dor que apareceu? Me responda isso. É isso que não dá para a gente entender mais, entendeu? Não dá para pegar uma classe 3 e falar, olha, você tem dor porque você é classe 3, ou você tem dor porque você é BRAC, ou você tem dor porque você é classe 2. Mas você sabe que tem muito cirurgião que justifica isso no laudo para o convênio aprovar, né? Pois é, bom, então, a questão da classificação de Wilkes e dos bucos maxilos, nós temos que fazer uma live só para eles também. Já tá caindo a nossa live, ó. Tá, fica gravado então. Um abraço grande. Gente, obrigado a vocês que ficaram aí na sexta com a gente. E fiquem com Deus, bom fim de semana. Depois nós vamos fazer outra, João. Beleza, meu amigo. Um abraço. Grande abraço. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Eu que te agradeço demais. Foi ótimo. Beleza. Valeu, então.